Fala aí, meu povo, nesse climinha de Oscar não tem nada melhor do que assistir um filme que é bom e que já ganhou esse prêmio. É claro. Porém, a gente sabe muito bem como que funcionam essas premiações aí de Hollywood e que às vezes acontecem algumas polêmicas e algumas injustiças nela. Por isso, nesse vídeo, bora conferir 10 filmes muito bons, mas que não ganharam a premiação de melhor filme do ano no Oscar. Isso, claro, né, baseado puramente na minha opinião, o que significa que você pode ter a sua, então sinta-se livre para comentar aqui embaixo se você discordar ou concordar comigo. Bem, pra começar, em Taxi Driver, basicamente a gente acompanha o personagem do Robert De Niro, um ex-fuzileiro naval e veterano de guerra que sofre de insônia. Então, pra ocupar o seu tempo, ele decide se tornar um taxista na cidade de Nova York. Mas acontece que ao longo do tempo, ele vai ficando cada vez mais obcecado e até mesmo meio paranoico com a criminalidade na cidade. Tanto que ele simplesmente acaba se tornando um vigilante. Tá falando comigo? Tá falando com quem então? Aqui não tem mais ninguém. Esse é um dos grandes clássicos lançados na década de 70, dirigido pelo Scorsese. Bom, nesse ano o vencedor foi o filme do Rocky, que eu pessoalmente sou um grande fã da franquia. Mas definitivamente não dá pra gente tirar o mérito de Taxi Driver. O filme não só é considerado por alguns um dos injustiçados do Oscar, como também foi um dos responsáveis por alavancar a carreira do De Niro e também por colocar meio que o nome do Scorsese entre os grandes do cinema. Por isso, se você é fã de cinema, gosta de filmes clássicos ou quer ver filmes mais antigos, tá aí um nome perfeito. Pulp Fiction acompanha o Samuel Jackson ao lado do John Travolta e do Bruce Willis numa história dividida em 3, na verdade, do submundo criminoso em Los Angeles. A primeira história basicamente acompanha os personagens do John Travolta e também do Samuel Jackson tendo que trabalhar para um chefão do crime e buscar para ele uma maleta com alguma coisa dentro que ninguém sabe o que é. Já na segunda parte dessa história aqui, o personagem do John Travolta precisa levar a mulher desse chefão do crime para um jantar, mas as coisas não acabam se saindo muito bem. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. Enquanto isso, a terceira acaba acompanhando mais o lado do boxeador, que é o personagem do Bruce Willis. Ele meio que tinha que entregar uma luta contra esse chefão do crime, mas ele trapaceou e tentou fugir com o dinheiro, que levou os dois a uma mega confusão. Esse foi um dos vários filmaços que foram lançados em 1994, onde inclusive um dos meus filmes favoritos foi o vencedor do Oscar, Forrest Gump. A vida é como uma caixa de bombons, Forrest. Você nunca sabe o que vai encontrar. Bom, esse prêmio, como a gente vai ver com o próximo filme, teve diversos nomes bem pesados, então é até meio injusto falar quem mereceu ou não mereceu ganhar esse prêmio. Mas algumas pessoas acham que foi injusto, já que Pulp Fiction não só é um filmaço, como também para alguns é a grande obra-prima do Tarantino. Um Sonho de Liberdade foi mais um filmaço de 94 que não ganhou o prêmio de melhor filme, perdendo ele para Forrest Gump. Nele a gente acompanha um banqueiro chamado Andy, interpretado pelo Tim Robbins, que foi condenado à prisão perpétua injustamente pelo assassinato da sua esposa e do amante dela. Então, na prisão, a gente acompanha ele basicamente participando de alguns esquemas, além também de fazendo algumas amizades, e isso tudo enquanto ele bota em prática um grande plano dele durante décadas. O filme, por sinal, não é bom à toa, né? Ele tá adaptando uma história simplesmente escrita pelo Stephen King, que se você não conhece é um autor muito bem consagrado no meio. E além disso, de longe, esse aqui é um clássico imperdível que mostra muito do ambiente das prisões e a corrupção do sistema, o que se você curte é perfeito para você, né? Bom, em Um Pianista vemos Andrew Brody na pele de um pianista mega talentoso, mas que viu a sua vida virar de ponta cabeça quando os nazistas invadiram a Polônia em 1939. Com isso, ao longo do filme, a gente acaba acompanhando vários perrengues e os esforços dele para tentar sobreviver no meio dessa invasão aqui, conforme ela vai cada vez mais aumentando. O filme pode até não ter vencido o Oscar de melhor filme, perdendo ele para Chicago, mas ele ainda assim foi super elogiado e também rendeu algumas premiações, como no próprio Oscar, ganhando de melhor direção, e também acabou rendendo o Oscar de melhor ator pro Adrien Brody, que mandou bem demais nesse papel. O Estranho Caso de Benjamin Button foi lançado em 2008 e dirigido pelo David Fincher, trazendo o Brad Pitt no papel principal desse longa. Nele, ele interpretou o tal Benjamin Button, que basicamente foi um cara que nasceu com uma aparência de velho e ao longo do tempo foi meio que rejuvenescendo. Ou seja, ao longo do filme a gente vai acompanhando a vida desse Benjamin Button aí, enquanto ele meio que envelhece, só que ao contrário. Eu pessoalmente gosto muito desse filme, até porque ele é um
drama que traz uma proposta muito diferente e fora do convencional. Mas ele acabou sendo desbancado por um outro filmaço que eu tenho certeza que você provavelmente já viu, né? Quem Quer Ser um Milionário? Bom, seguindo, Os Miseráveis é um filme baseado no romance do meu xará Victor Hugo e na famosa adaptação da Broadway. Nele a gente tem um musical que se passa mais ou menos na época da Revolução Francesa e que tem no centro dele um ex-prisioneiro interpretado pelo próprio Hugh Jackman, que por sinal canta muito nesse filme. Basicamente, depois dele ser libertado, ele continua sendo perseguido pelo inspetor interpretado pelo próprio Russell Crowe, o que gera interações e músicas incríveis entre esses dois por sinal. Mas o filme ainda tem muitos outros plots e histórias sendo desenvolvidas ao longo dele, com diversas músicas muito boas e marcantes e outros atores bem famosos e conhecidos. Apesar dele ter perdido o Oscar pro Argo, ele eu recomendo demais, e principalmente se você é do tipo de pessoa que gosta de um musical assim como eu. Isso já que musical nem todo mundo gosta, mas eu tenho certeza que se você chegou até aqui é porque você tá gostando do vídeo, então não deixe de deixar o seu like aí embaixo e também de se inscrever no canal se essa for a sua primeira vez aqui. Com isso você ajuda a gente pro YouTube entregar ainda mais esse vídeo aqui pra outras pessoas que também, assim como você, querem assistir algum filme bom aí nessa época antes do Oscar. E além disso, você também garante que você não vai perder mais nenhum vídeo com recomendações de filmes e séries e muito mais. Bom, continuando agora, Her se passa num futuro onde a tecnologia já avançou bastante e virou ainda mais parte do dia a dia das pessoas. Com isso nele, a gente acompanha a história do personagem do Joaquin Phoenix, Theodore, um cara solitário que trabalha escrevendo cartas para outras pessoas enquanto ele lida com o divórcio e problemas emocionais que geraram depois disso. Isso até que ele começa a desenvolver um relacionamento que você já deve estar imaginando para onde que ele vai parar com uma inteligência artificial que ao longo do filme continua evoluindo constantemente. O filme acabou perdendo o Oscar para 12 anos de escravidão, que por sinal é um outro filmaço. Porém, para quem tá afim de ver algo diferente, mais relacionado com algo atual dessa nova era das IAs que a gente tá passando ultimamente, essa daqui é uma ótima opção para você dar uma conferida. A Teoria de Tudo é perfeito para quem ama ciência e ficção. Isso já que nele a gente conhece a história de um dos maiores gênios de todos os tempos, o Stephen Hawking, interpretado no filme pelo Ed Redmayne, que por sinal, já adiantando um pouco e dando um spoiler do que a gente vai falar mais pra frente, acabou não só mandando tão bem assim que ele até mesmo ganhou o Oscar de melhor ator nesse filme. Se você foi do tipo de pessoa que, assim como eu, curtiu muito Oppenheimer, com certeza você não pode perder a Teoria de Tudo. O filme, no caso, falando em perder, acabou perdendo o Oscar pra Birdman, que sendo sincero eu ainda não vi, então eu nem sei se teve alguma injustiça ou não. Por isso, já aproveitando a deixa, se você viu Birdman e também a Teoria de Tudo, deixa aqui embaixo nos comentários qual que na sua opinião foi o melhor e mereceu mais, ou se algum outro filme que também tava concorrendo nesse ano aqui tava merecendo mais que esses dois. Bom, por fim, nós temos A Chegada, que é mais um filmaço muito bom pra quem curte ficção científica. Lançado em 2016 e dirigido pelo próprio Denis Villeneuve, que a gente sabe muito bem o quão bem ele acaba mandando em filmes de ficção científica, o filme traz a Amy Adams e o Jeremy Renner no centro da história, onde depois dessa chegada de naves alienígenas, eles precisam desvendar a linguagem desses seres, enquanto que as tensões mundiais vão aumentando cada vez mais. Ou seja, durante o filme eles se encontram meio que numa corrida para desvendar a mensagem que esses seres estão tentando passar para eles antes que os humanos acabem fazendo alguma besteira. Moonlight acabou sendo o grande vencedor do Oscar de melhor filme desse ano, que você deve se lembrar dessa premiação pela grande bagunça que ela teve. There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Ainda assim, A Chegada não deixa de ser um mega filmaço e que por sinal pra muitos é uma das melhores ficções já feitas. Então agora, se você curtiu algum desses filmes, não deixe de dar uma conferida, porque todos eles, pelo menos pra mim, né, são filmaços. Mas se você já viu algum deles, não esquece, como eu disse, deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião e também aproveita pra compartilhar algum outro filme que também não ganhou o prêmio do Oscar de melhor filme do ano, mas que também é muito bom. E é claro, não esquece, né, deixa o seu like aí embaixo se você gostou do vídeo e se inscreve no canal, que eu volto aqui numa próxima vez pra te trazer mais vídeos como esse daqui com outras recomendações de filmes, séries e muito mais. Dito isso, agora eu te vejo numa próxima.